Uma das contratações mais caras aí do futebol brasileiro em termos de salários nessa temporada de 2025. O atacante Dudu praticamente está dizendo adeus ao Cruzeiro. Já informações confirmam que o jogador deverá sair do Cruzeiro nos próximos dias após os gestos aí do dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho Lourenço, em dizer que o jogador está meio que vazando do Cruzeiro. Vamos falar da saída do Dudu do Cruzeiro, vamos trazer aqui também informações do nosso mercado da bola, busca de treinador no Vasco e no Santos. Mas antes de começar, deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Falta muito pouquinho para a gente chegar a 30 mil inscritos. Se você puder se inscrever aí, vou agradecer demais, hein? Tamo junto. Bom, como a gente falou aí no início do vídeo, o atacante Dudu está praticamente de saída do Cruzeiro, né, cara? Um jogador aí que foi contratado com um salário exuberante, como um dos salários mais altos do futebol brasileiro. O jogador teve problemas aí internos com o técnico Léo Jardim, treinador do Cruzeiro, treinador português, que chegou com o andamento da temporada, né? Não foi o responsável pela montagem do elenco do Cruzeiro. E com a chegada dele, muita coisa mudou na Raposa, né? Jogadores antes que chegaram consolidados, que chegaram com status incontestáveis de titulares, foram para o banco de reservas. E entre esses jogadores está aí o atacante Dudu. E isso causou um grande mal-estar internamente dentro do Cruzeiro, por conta das declarações do jogador com a sua insatisfação com a escolha do técnico Leonardo Jardim. Após a derrota do Cruzeiro na Sul-Americana, ele concedeu entrevista que não entendeu o porquê que foi para o banco de reservas, que era um fato inédito na sua carreira, que ele não tinha o costume de permanecer no banco por muito tempo, sempre foi titular onde jogou, mas a verdade é que na temporada passada ele foi um reserva de luxo no Palmeiras, né? Pouco atuou, nessa temporada foi para o Cruzeiro para ser o cara, para ser um dos jogadores mais importantes do elenco, mas com a chegada do treinador ele perdeu muito espaço e isso teria incomodado bastante o atleta, que após revelar essa situação, que não entendeu os motivos para ele ter ido no banco de reservas, meio que deixou explícito a sua insatisfação de estar no Cruzeiro, de estar trabalhando com o técnico Leonardo Jardim. O jogador foi afastado, sequer foi relacionado para o último jogo, na vitória do Cruzeiro por 1-0 frente ao Vasco, lá em Uberlândia, e isso abriu brecha para que o jogador saísse do Cruzeiro, né? Começasse aí as especulações de saída do atleta, ainda mais depois de um vídeo circulando nas redes sociais, onde mostra o CEO da SAF do Cruzeiro, dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, fazendo gestos como se o Dudu estivesse vazando literalmente do Cruzeiro. Com certeza é bem pouco provável que no Cruzeiro o Dudu continue. Nessa temporada e com a camisa da Raposa foram 17 jogos e apenas 2 gols marcados, muito pouco pela grande expectativa, e no meio disso tudo teve Campeonato Mineiro, onde o Cruzeiro enfrentou adversários muito mais abaixo do que ele próprio. Para alguns torcedores cruzeirenses, o Dudu vinha tendo aí até certo ponto um rendimento aceitável, vinha numa crescente, mas quando ele parecia que iria engrenar, ele foi para o banco de reservas. Muitos torcedores têm essa visão, mas para o técnico Leonardo Jardim, que gostaria de um time mais intenso, um time mais pegador, um time mais marcador ali, que voltasse mais para ajudar e desse mais intensidade literalmente ao ataque cruzeirense, ele optou por tanto Dudu e o próprio Gabigol, que foi a grande contratação para a temporada do Clube Mineiro. Todos esses jogadores fossem para o banco de reservas, além de outros jogadores consolidados, como por exemplo o lateral direito William, que perdeu a vaga de titular para o Fagner. O William era praticamente incontestável, mas quem está realmente a vias de sair do Cruzeiro é o atacante Dudu, e começam as especulações quanto às possibilidades dele ser emprestado a outros clubes. A ideia do Cruzeiro inicialmente seria emprestar o jogador com algum clube dividindo os salários aí com o Cruzeiro. Certamente o Dudu deve ganhar na casa de mais de 1,5 milhão a 2 milhões de reais, certamente, bem nessa casa. Eu acho que realmente o Cruzeiro vai ter muitas dificuldades para achar um clube para dividir esses salários, né? Eu acho que nenhum time vai ter capacidade financeira, exceto Flamengo e Palmeiras, de pagar mais de 1 milhão de salários aí para o Dudu. Claramente, para o Palmeiras ele não volta no Flamengo, acho pouco provável. Uma possibilidade seria o Botafogo, tanto que foi bastante especulado o nome do Dudu no Botafogo. Essa informação teria sido negada de acordo com jornalistas lá da Globo. Não procede o interesse do Botafogo nesse jogador, aí abre brecha para quem sabe ele saia do Brasil ou talvez algum outro clube aí consiga negociar com o Cruzeiro uma parada mais vantajosa, né? Um negócio mais vantajoso para que, por exemplo, abaixe os salários do atleta aí nessa divisão. Com certeza é um jogador aí que vai desperdiçar sua carreira com problemas internos, né? Tanto no Palmeiras, onde ele foi ídolo, é ídolo do clube, e agora no Cruzeiro, nesse retorno,
poderia ser um retorno, queria fechar com chave de ouro a carreira do atleta, voltando ao clube que o revelou para o futebol, e acontece essas coisas, né? Certamente ele ficará afastado por um tempo até o Cruzeiro achar um novo clube assim que abrir a janela de transferências. Ele com certeza sairá do Cruzeiro. Deixa nos comentários aí se você gostaria de ver o Dudu no seu time. Acho que no meu time tem muito espaço, viu, cara? Em terra de Lloyd Augusto, Dudu seria rei. Agora vamos falar aqui de clubes que estão buscando treinadores no mercado, meu amigo. O primeiro deles aqui, que já está há algum tempo já no mercado buscando, é o Santos, né? O Santos tentou aí contratar Sampaoli, tentou contratar vários outros nomes, tentou Dorival Júnior, tentou aí o Tite, tentou vários nomes que foram especulados no Santos, e até agora não houve um acerto. A expectativa da diretoria do Santos seria que o César Sampaio fizesse uma boa temporada, que fizesse aí bons jogos iniciais com o Santos para ele ser fixado, para ele continuar como técnico de forma efetiva no Santos. Isso não aconteceu, o César Sampaio não conseguiu bons resultados e a última derrota para o Bragantino deixou bem claro que o Santos precisa contratar urgentemente um novo treinador. Mas antes de contratar um técnico, o Santos está aí muito perto de fechar a chegada de um diretor executivo. A princípio chegaria para ser diretor técnico, que é o Vanderlei Luxemburgo, cara, ele mesmo, o Lucha. Pode estar voltando à Vila Belmiro, não para comandar o Santos, mas sim para mandar, né? Para ser o chefe do treinador, do próximo treinador do Santos. Com certeza aí tem identificação com o clube, foi campeão brasileiro do Santos, ele foi para o Real Madrid, o grande ápice da sua carreira. Com certeza aí o Luxemburgo tem um carinho muito grande pelo Santos e deve estar vendo sim com bons olhos esse retorno à Baixada Santista, né? Até agora não tivemos a confirmação, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Lucha ainda não fechou com o Santos, mas está muito encaminhado. Eu acredito que em breve ele será oficializado pelo clube como novo diretor técnico. A princípio, o Santos ainda segue em busca de um novo treinador. O grande sonho seria o Jorge Sampaoli. E também a grande possibilidade mais real hoje seria o Ramon Dias, que está sendo muito especulado no Santos. Fato é de que um outro clube também está interessado em treinadores, que demitiu recentemente seu técnico, que é o Vasco. Estaria também disputando com o Santos um treinador em específico, que seria o Fernando Diniz. O Vasco tem como grande prioridade a contratação do Fernando Diniz, é o grande alvo da diretoria. O Pedrinho, que não é o dono da SAF do Vasco, diferentemente do lado do Cruzeiro, que é o presidente do Vasco, tem interesse na contratação do Fernando Diniz, um grande apreço pelo trabalho desse profissional, e ele surge como uma grande possibilidade para o Vasco aí, para ser o novo treinador cruzmaltino. Porém, o Santos também tem um interesse no Fernando Diniz, e quem sabe pode usar o fator Neymar para, quem sabe, convencer o Diniz a voltar para a Baixada Santista, assim também como o Vasco tem o Felipe Coutinho, que pode usar talvez esse artifício aí para convencer o Fernando Diniz a fechar com o Vasco. O Diniz deixou bem claro que deseja voltar para o Vasco e também para o Santos. Ele não fechou as portas para esses dois clubes que ele teve rápidas passagens, e disse que o trabalho foi interrompido nessas duas equipes. Com certeza seria aí um nome interessante para os dois clubes, né? Devido aos nomes disponíveis no mercado. O mercado é bem restrito, o mercado brasileiro é bem abaixo em técnicos de futebol, e certamente o Diniz dispara aí como um dos melhores. Possivelmente hoje eu acredito que o Vasco está à frente do Santos para contratar o Diniz. Pode ser que em qualquer momento anuncie oficialmente essa contratação. O treinador estaria já aguardando um contato inicial do Vasco para dar seguimento às negociações e, quem sabe, fechar com o Cruzmaltino. Outras possibilidades agora para o Vasco. Seria aí o técnico do Vitória, Thiago Carpini. O Vasco teria entrado em contato com o treinador, que teria rejeitado a proposta do Vasco, já que não deseja sair do Vitória e não deseja abandonar o clube com o bonde andando, né? Não quer assumir nenhum clube em meio de temporada. E o Thiago Carpini, a princípio, segue como técnico do Vitória. O Vasco não chegou a um acordo com esse treinador e também não tem grana para talvez pagar uma multa rescisória, para aumentar drasticamente os salários do jogador. Longe disso, o Vasco quer economizar e certamente aí o Thiago Carpini deverá permanecer no Vitória. O Vasco não tem grana para pagar a multa desse treinador. Outros nomes foram especulados, até mesmo do Emiliano Dias, que pode, quem sabe, parar no Santos junto com seu pai Ramon Dias. Mas no Vasco, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, que teria apurado essa informação, ele estaria disposto a assumir o Vasco sozinho, sem o seu pai, sem a sombra do seu pai. Ele trabalhando aí pela primeira vez, assumindo um comando de uma grande equipe aqui no Brasil. O fato é de que no Vasco a família Dias deve estar com a porta fechada devido aí à saída deles conturbada do Vasco no ano passado, né, cara? Foi muito conturbado, teve uma briga aí, briga judicial, né, inclusive, entre o Ramon Dias e o Vasco. O Ramon Dias alega uma coisa, o Vasco alega outra. Até agora a gente não sabe quem tem razão nessa história. Segue na justiça essa batalha aí entre a família Dias e o Vasco, e o Emiliano Dias estaria vendo com bons olhos um retorno ao Vasco,
mesmo com esses problemas aí judiciais. Vamos aguardar e ver se o Vasco tem interesse na volta do Emiliano Dias, eu acho muito pouco provável. Também tem outros nomes sendo especulados, mas nomes mais vagos, né? Como o próprio Pedro Caixinha, que saiu do Santos, um treinador que está fazendo péssimos trabalhos aqui no Brasil. Tem outros nomes disponíveis, mas que ainda não foram especulados nesses dois clubes, como, por exemplo, o Daí Helma, que fez um bom trabalho tanto no Inter e no Fluminense, estava há alguns anos no Oriente Médio, está atualmente sem clube, pode fechar de graça, e vários outros nomes, né? Como, por exemplo, o Tite, mas o Tite aparentemente não quer trabalhar em nenhum time agora, está com um problema depressivo, com certeza deve ser o momento que ele está pensando em se tratar primeiro, para depois, quem sabe, voltar a comandar alguma equipe, ou talvez até mesmo se aposentar, porque eu acho que ele já ganhou uma grana suficiente trabalhando todos esses anos na CBF e depois no Flamengo. Deixem nos comentários aí, torcedor santista, torcedor vascaíno, quem para você seria o melhor nome para comandar o seu time. Minha opinião, eu acho que o Fernando Diniz seria um nome interessante para ambos, mas eu acho que se fosse para apostar hoje, se fosse a lá Bruno Henrique, a lá Paquetá, eu apostaria aí, certamente o Fernando Diniz iria para o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, valeu demais, é um vídeo aí bem informativo para aqueles torcedores aí, tanto de Cruzeiro, Santos e também do próprio Vasco, ficarem por dentro aí do que está acontecendo nos seus clubes e busca por treinadores e também a saída lá do Dudu do Cruzeiro. Tamo junto, forte abraço e é nóis!